tema da nossa mensagem é Seja Suporte TI. Esse é o título da mensagem. Mas para deixar você um pouquinho curioso, eu não vou explicar o que significa isso, suporte TI. Ao longo da mensagem a gente vai descobrir. Talvez você está aí pensando alguma coisa sobre informática. Será que a pastora é formada em informática? Eu não sabia, mas nós vamos descobrir ao longo desse culto. Mas antes, eu gostaria de convidar você para viajar comigo numa das histórias mais fascinantes da Bíblia. Você aceita ir comigo nessa viagem? Amém. Então nós vamos lá quando o povo de Deus saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e aí eles passaram por vários momentos. Primeiro eles estiveram nas águas de Mara, tiveram aquele momento daquela água amarga. Depois eles experimentaram o maná. Depois eles experimentaram a água que saiu da rocha. E aí chegou um momento muito interessante, que foi a primeira batalha deles. A primeira batalha do povo, já no deserto. Né? Então isso é em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 em diante. Fala assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Redefim. Interessante que Amaleque, ele vem da descendência de Esaú, dos Edonitas. Então aqui já era o primeiro inimigo deles. E Redefim significa descanso. Então eles foram atacados num lugar que era um lugar de descanso. Continuando. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Aqui já foi o primeiro treinamento de Josué. Né? A primeira batalha, ele já foi escolhido para ser treinado, para estar à frente de batalha, que vinha muita batalha na vida dele depois, né? Continuando o versículo. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Então, aqui a gente vê que Moisés, ele tomou um lugar de líder, ele tomou a posição de líder. O que ele fez? Primeiro ele delegou função, chegou com Josué: você vai escolher homens, você vai para a batalha, faça dessa forma. Ele primeiro delegou funções. E depois disso, ele assumiu um posto de intercessor. Falou: você vai lá escolher um exército, você vai lutar lá no vale, e eu vou lá para o monte, e de lá eu vou ficar com a vara do Senhor, intercedendo por vocês. Ele assumiu esse posto de intercessor, mas ele não foi sozinho. Ele levou consigo 2 auxiliares. E é interessante que quando a gente vê aí, a Bíblia fala que Moisés, ele segurava essa vara de Deus. Mas isso não era uma forma de magia. Isso era uma representação e uma demonstração de que a vitória de Israel estava nas mãos do Senhor. Eles estavam confiando a vitória daquela batalha, não na batalha apenas, mas no Deus da batalha, no Senhor dos exércitos. Então aquela figura dele segurando aquela vara diante da presença de Deus significava que eles estavam confiando em Deus. E é interessante que quando ele abaixava a mão, o que acontecia? O que acontecia? O povo perdia. E quando ele levantava a mão, o que acontecia? O povo vencia. Então nós podemos perceber aqui que o líder, ele precisa tomar uma posição de entregar, de consagrar, de colocar diante de Deus aqueles que estão debaixo dele. Essa é uma responsabilidade do líder. Se você é um discipulador, se você é um líder de célula, se você é um supervisor, a função é sua de estar ali colocando diante de Deus aquelas batalhas, colocando ali diante de Deus a vida dessas pessoas. Nós, como líderes, nós precisamos tomar essa posição de intercessor, de colocar diante de Deus as causas, a vida, as situações dos nossos liderados.
Talvez você não é um líder na igreja, mas você é um pai, você é um marido, você é o cabeça do seu lar. E a responsabilidade é sua de estar colocando diante de Deus a vida dos seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes, adultos. É sua responsabilidade como marido consagrar a Deus a vida da sua esposa, orar por ela, interceder, colocar a vida dela diante de Deus. É sua função como cabeça do seu lar trazer a presença de Deus para aquele lugar. Tem um versículo em Josué, capítulo 24, não está no telão, mas ali Josué está chamando a atenção do povo, trazendo o povo para um concerto. E aí ele fala assim, a partir do versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses quem serviu vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, vocês podem ter princípio qualquer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você como pai, como líder, como cabeça do seu lar, você tem que ter esse posicionamento. O mundo pode ensinar o que quiser, a escola pode ensinar o que quiser, os valores do mundo, a televisão pode ensinar o que quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que ter essa posição de colocar a sua casa diante do Senhor. Talvez você não é o pai, o cabeça da casa, mas você é um filho ou uma filha, mas você é o único cristão na sua casa. Se você é o único cristão na sua casa, eu quero te desafiar a você se levantar como líder espiritual do seu lar, como aquele que vai atrair a presença de Deus para aquele lugar, como alguém que vai ser o elemento que vai trazer a presença manifesta de Deus naquele lugar. Então você pode assumir essa responsabilidade diante de Deus, de um líder espiritual, que tem um posicionamento de acordo com a vontade de Deus. Quando nós confiamos e nós dependemos de Deus, nós garantimos a vitória. E é isso que todos nós temos que fazer dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. E eu creio que eu estou aqui diante de líderes, de pessoas que têm se levantado nessa geração, jovens, adultos, famílias diferentes, famílias que estabelecem o reino de Deus nessa cidade. Amém? Amém? Você é uma dessa família? Amém. Então eu creio que nós estamos desafiados a viver isso. Mas talvez você está falando, pastora, essa pregação não é para mim. Eu não sou líder, eu não sou pai, eu não sou nenhum tipo de liderança, eu sou um novo convertido. Ou então eu não tenho nenhum chamado para liderança. Então, essa pregação é sim para você, porque eu quero te dizer que Deus não usa apenas líderes. Não são apenas os líderes que são usados por Deus. Deus tem um propósito para todos. O Deus que chama a liderança, mas Ele também chama você aonde você está. E Ele tem um propósito de vida para você. E eu queria te convidar para a gente continuar lendo essa história e encontrar duas peças-chave ali, que nem são Josué com seu exército e nem é Moisés como líder, que com certeza fez um excelente papel. Êxodo capítulo 17, vamos continuar a partir do versículo 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles quem? Eles quem? Arão e Hur pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur, além disso, mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Essa vitória foi uma expressão do cuidado de Deus com esse povo? Sim ou não? Existia um papel importante em Josué? Sim ou não?
Existiu um papel importante em Moisés, sim ou não? Mas e Arão e Ur? Também foram importantes? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? A Bíblia fala que Arão e Ur colocaram uma pedra para sustentar Moisés. Então, a pedra, ela significa Deus, Jesus. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. A Bíblia fala sobre aquele homem que construiu sua casa sobre a rocha e aquele que construiu sobre a areia. Em vários versículos que nós podemos encontrar na Bíblia falando sobre Deus como rocha. Vamos dar alguns exemplos aqui, overdose de Bíblia. 2 Samuel 22, 32. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Isaías 26, 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. 1 Samuel 2:2. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Aí continua, os fracos são revestidos de força. Essa é a oração de Ana, naquele momento. E próximo versículo, Salmo 95:1. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. E esse próximo versículo está falando sobre Jesus como a pedra angular. Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro debaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então foi muito importante naquele momento eles colocarem uma pedra sobre Moisés. Significa que eles estavam trazendo Jesus para aquele cansaço. Aí eu te pergunto, que tipo de amigo você é? Será que você é aquele amigo que quando o seu amigo está cansado, desanimado, você traz Jesus? Você diz, se sustente em Jesus, coloque seu peso diante de Jesus, porque o fardo dele é suave e leve. Nós precisamos ser esse tipo de amigo que tem Jesus e que leva Jesus para a vida das pessoas. Aquela vitória não foi garantida por Moisés sozinho, foi garantida porque ele tinha amigos que reforçavam o Jesus que ele já estava apontando através do Senhor, de Deus, da presença de Deus ali. Então nós precisamos ser esse tipo de amigo que oferece Jesus, que ajuda as pessoas a se sustentarem em Jesus. E nós devemos nos firmar em Jesus e devemos também ter amigos que nos ajudem a fazer isso. Amigos que nos ajudem a nos firmar nos princípios da palavra de Deus. E também precisamos ser esse tipo de amigo que oferece Jesus como solução. Nós estamos aqui para isso, para ser Jesus em mim e ser Jesus para o outro, oferecer Jesus para o outro. E nós precisamos ter isso muito firme em nós. A primeira atitude deles não foi logo tomar uma decisão que eles poderiam, eles mesmos sustentar. Primeiro eles colocaram a pedra, que significa Deus, Jesus. E depois eles foram lá sustentar com os próprios braços. E isso significa que nós precisamos colocar Jesus à nossa frente. Jesus à frente das pessoas. Esse é o nosso papel, amém? Então você é chamado para reforçar Jesus na vida das pessoas. Esse é o seu chamado, independente de ser líder ou novo convertido. Você é chamado para reforçar Jesus na vida das pessoas. Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz assim: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Fala comigo. Advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Nós precisamos ser aquele amigo
que se torna irmão na angústia. Nós precisamos ser essa pessoa capaz de confortar, de auxiliar, de ser paciente. Não basta eu apresentar Jesus, eu preciso me responsabilizar, eu preciso fazer parte desse processo em que a pessoa está recebendo Jesus, sendo fortalecida por Jesus, compreendendo Jesus na vida dela. Então eu preciso me responsabilizar pela vida do meu irmão. Eu preciso querer me responsabilizar por esse processo de que ele entenda a importância de Jesus na vida dele. Assim como eu consigo compreender e devo continuar aprofundando essa compreensão de quem Jesus é em mim. Cristo em vós, qual o versículo? A esperança da glória. Ele é a nossa esperança da glória. Ele em mim é a esperança da glória. E é isso que nós devemos compartilhar, expressar para as pessoas ao nosso redor. Às vezes a pessoa nos procura. Eu estou com problema, estou triste. Que pena, né? Realmente, sua família é muito ruim. Que pena, irmã. Tomara que termine logo, né? Passe isso. Tem um momento que você disse, mas Jesus pode fazer diferente. Jesus pode mudar a tua família. Existe um Deus que pode mudar a tua história. Existe um Jesus que levanta até morto, quanto mais você que ainda está vivo. Você precisa ser esse Jesus visitando as pessoas, declarando a ressurreição, declarando a libertação, declarando a cura. É esse Jesus em nós que deve trazer esperança para as pessoas que nos ouvem, que encostam do nosso lado. E nós precisamos e vamos ser essas pessoas, amém? Amém. Agora, além de colocar essa pedra, Arão e Hur fizeram mais o quê? Sustentaram as mãos. Eles não só ofereceram o Jesus, mas eles se ofereceram. Eles ofereceram seu próprio esforço físico. E eles ficaram sustentando um de cada lado. A Bíblia fala em Efésios 4:2, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quando a gente lê esse versículo, a gente tem a impressão que está falando assim, tipo, a pessoa pode ser tão chata que aguenta, irmão, aguenta em nome de Jesus. Mas a Bíblia está falando sobre ser suporte com amor. O que é isso aqui? É um suporte para que esse vidro se sustente. E tudo que, por exemplo, como é que pendura essa caixa aqui? Já tem um suporte. Como é que pendura essa iluminação aqui? Precisa existir alguém que faça um engate para que eu possa cumprir o meu propósito de vida. Você é chamado para ser o engate da vida do teu irmão. Aquele que vai permitir que ele possa cumprir o propósito de vida dele. Eu tenho uma riqueza de um propósito, mas é o meu irmão que vai me sustentar, vai me fortalecer, vai me encaixar no reino, de acordo com que aquele propósito possa fluir. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, e que o corpo tem muitos membros, e que todos os membros são importantes, e que cada membro tem uma função diferente. De fato, quando um membro, um órgão, funciona, ele está gerando vida e permitindo que o outro órgão, que o outro membro, que a outra parte do corpo, possa também se mobilizar e cumprir seu propósito. Então é assim que funciona também no reino de Deus. Quando você faz o seu papel, você está trazendo metabolismo, vida, para que o outro também possa cumprir o seu papel. É para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para ser suporte para o nosso irmão, sustentar na dificuldade, ser força na fraqueza, ser irmão na angústia. Isso significa suporte TI. Suporte TI significa suporte para todos os irmãos. Esse é o título da nossa mensagem. Seja suporte TI. Seja suporte para todos os irmãos. Aprenda a se colocar em uma posição que o outro pode também exercer o seu papel no reino de Deus. Amém? Quantos aqui são suporte TI?
Agora, uma coisa interessante, às vezes a gente acha que quando a gente é chamado, aí a gente precisa, né, servir. Então, você pode ficar assim, meio se escondendo para o irmão não te ver. Irmão, pelo amor de Deus, não me liga quando você precisar, né, mas está aqui meu número, qualquer coisa. Mas a Bíblia não fala que em nenhum momento Moisés disse, ai, meu braço está doendo, por favor, alguém vem. Em nenhum momento. A Bíblia fala que aconteceu. E como foi que eles perceberam? Eles observaram. Eles perceberam que existia uma ligação entre o cansaço de Moisés e a vitória. Então, nós precisamos estar sensíveis à necessidade dos outros. Nós podemos perceber que o líder, ele não é autossuficiente. Ele sempre está tudo certo, sempre vai conseguir, sempre arrasa. Nem sempre. Às vezes o líder pode estar cansado. Às vezes o líder também precisa de um encorajamento. E não é preciso ele estar pedindo, escrevendo sua declaração de morte. Nós como liderados, nós como ovelhas, nós como irmãos em Cristo, nós precisamos estar aptos para perceber a necessidade um do outro, para sentir a necessidade do meu irmão e me colocar à disposição. Em nenhum momento ele clamou, ele pediu essa ajuda, mas eles estavam lá. Nós precisamos nos dispor a sustentar o nosso líder. Nós não podemos ser mero espectador das dificuldades e das fraquezas do nosso irmão. Às vezes a gente faz vista grossa para alguém que está precisando de ajuda, mas nós não podemos ser espectadores das dificuldades, das fraquezas. Nós precisamos ser participantes do corpo de Cristo. Participantes das lutas, das vitórias, das dificuldades. Precisamos ser participantes dos desafios do nosso irmão. É para isso que nós somos chamados. E eu creio que a vontade de Deus é trazer em nós, às vezes o Espírito Santo nos incomodar, e você está sensível a isso, né? E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando isso com vocês. Aí eu queria só pedir licença aqui, rapidinho na mensagem, que eu queria muito tirar uma selfie. Vocês podem tirar uma selfie comigo? Desculpa, pai, é rápido, viu? É rápido. Será que eu consigo... Peraí, deixa eu ver. Ixi, o celular não quer nem prestar. Agora deu. Será que eu consigo, com esse celular, sair todo mundo na foto, hein? Vocês sabem me dizer como dá para tirar? Eu acho que sai mais minha cara do que o povo. Como é que eu faço, hein? Difícil, né? Valha, gente, olha aqui o que eu encontrei. Será que isso pode me ajudar? Tem um auxiliar aqui para mim, que eu sou meio enrolada assim com esse negócio de tecnologia. Para que serve isso? Eu até pensei em colocar o título da mensagem, seja um pau de selfie. Mas o papai disse que não ia dar certo. Bora testar aqui. Bota aí, Antônio Carlos. Gente, é o seguinte, se o Antônio Carlos deixar cair meu celular, na sua saída você deixa uma coleta ali, tá? Pra gente comprar um novo. Ei, pelo amor de Deus, me tremi agora. Espera aí, só um instante. Vai dar certo. Ih, rapaz. Foi o Antônio Carlos, viu? Não fui eu, não. Pronto. Bora lá, hein? Assim, vai, aperta aí, Antônio Carlos. Olha o time. Quando eu disser já, todo mundo faz assim. 8, peraí. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Gente, depois que eu usei esse negócio, que eu não vou dizer o nome. Depois que eu usei esse suporte, o que ele me permitiu? Expandir o meu alcance. Aquilo que eu não conseguia sozinho, eu precisei de um suporte, na verdade de 2, né? Porque eu sou meio enrolada, então precisei de 2 suportes. Mas a partir disso, eu pude expandir o meu alcance. Você é chamado para expandir o alcance do teu irmão, para que ele possa ir além do que ele pode sozinho.
E outra coisa interessante, às vezes a gente se propõe a ser suporte, mas aí na hora H a gente solta. E deixa o cara, já pensou se um negócio solta o meu celular? Era melhor nem ter ajudado. Então, às vezes, a gente se coloca como suporte na vida do nosso irmão, mas na hora que ele mais necessita, a gente solta. E aí ele se prejudica mais do que se prejudicaria se ele estivesse tentando sozinho. Porque o irmão é capaz de arriscar quando ele acredita que tem um outro com ele. Então, o teu irmão conta contigo para ele arriscar coisas novas, para ele buscar algo maior, para ele buscar a sua própria expansão. E nós precisamos aprender a nos dispor a expandir as possibilidades e as capacidades do nosso irmão. Amém? O fato de você não ser um líder, o cabeça da sua casa, não tira de você a responsabilidade de gerar vitória. Não se esconda. Jesus pôde contar com um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos e ele alimentou uma multidão. Nós vemos também na Bíblia a história de Moisés. A mãe dele colocou ele num cestinho e botou no rio. E colocou a irmã só de longe de vigia. E quem foi que Deus usou para no momento que a princesa encontrou Moisés, chega lá e dizer, eu tenho uma mãe que pode cuidar dessa criança. E para que a própria mãe de Moisés pudesse cuidar dele, pudesse ensinar a palavra de Deus para ele. E para que um dia ele fosse o libertador de Israel. Foi a irmã, que era apenas a observadora. Deus usou uma menina, uma escrava. Ela era escrava da esposa de Naamã, que era um comandante do exército. Dos inimigos, nem era do povo de Deus, mas aquela mulher disse, olha, seu marido está doente, tem lepra, pois eu conheço um Deus. Se ele for lá na casa do profeta, ele pode ser curado. E aí a cura, o conhecimento do Deus de Israel veio sobre a vida daquele homem, de todo o exército dele, de toda a família dele. Porque existiu uma menina, serva de uma esposa de outra pessoa. Então Deus também usa pessoas que não estão em posição de destaque. Você é a peça certa no lugar certo. Você não é uma peça sem encaixe. Você é a peça certa no lugar certo. Deus quer te usar onde você está. Se coloque à disposição do Senhor. Assuma o seu posto de embaixador de Cristo. E garanta que no que depender de você, a plena vontade de Deus será estabelecida. Amém? Amém? Amém. Então eu queria agora ainda falar com um terceiro tipo de pessoa. Talvez você já venceu grandes batalhas com Deus. Talvez você já vislumbrou grandes vitórias. Mas hoje você está cansado, está desanimado, está pesado, está se escondendo. Senhor, eu já fiz muito, por favor. Me erra. Passa por fim da fila, por favor. Eu não aguento mais, eu não tenho mais perspectiva, eu acho que eu já cumpri meu propósito. E eu quero levar você para uma história da Bíblia de um grande profeta chamado Elias. Elias, ele foi um profeta que ele bateu de frente com a idolatria e com o pecado. E ele fez um grande desafio, chamou os profetas de Baal e disse, olha, cada um faz aí um local e o Deus verdadeiro vai lançar fogo. Os profetas de Baal fizeram de tudo e nada de fogo. Ele veio, tacou fogo em tudo, queimou água, queimou terra, queimou tudo. E depois disso ele matou mais de 500 profetas. Era profeta de Baal morrendo, matou. Fez uma grande exterminação de profetas de Baal. E depois de tudo isso, que você pensa que ele foi fazer o quê? Se esconder. Porque uma mulher disse, você matou meus profetas, eu vou te matar. Depois dele matar mais de 500, ele ficou com medo de morrer. Ficou cansado de vitória. Tão cansado de vitória que ele foi se esconder e disse, Deus, por favor, deixa eu morrer. Eu já fiz meu papel. Me mata, me leva, por favor. Tem misericórdia de mim. E o que Deus fez na vida desse homem? A Bíblia fala que Deus o alimentou, o fez descansar e o fortaleceu.
Se você está aqui se sentindo como Elias, eu quero te dizer que o Deus que te alimenta, existe um Deus que pode te fortalecer, existe um Deus que pode te fazer descansar e te sustentar para o propósito de vida que Ele ainda tem para você. Esse Deus que fortalece, que traz descanso, que renova, que refaz propósito de vida está aqui. E é esse Deus que quer falar com você nessa noite. É esse Deus que quer encontrar com você, conversar contigo, ministrar na tua vida algo novo. A Bíblia fala que ele foi alimentado, descansou e foi fortalecido, de forma que ele caminhou 40 dias e 40 noites, correndo sem parar. Meu filho, pelo amor de Deus, me arranja esse alimento, porque eu para andar já está difícil. Imagina, ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar, de tão fortalecido que ele foi. Mas no fim ele chegou na beira na parte baixa do monte, cansado. Senhor, tá bom, por favor. Não, vá para o cume do monte. Deus levou ele para o cume do monte, e lá Deus mostrou o propósito de vida dele, disse para onde ele deveria ir, qual deveria ser seu próximo passo. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te trazer para a presença dele. Deus quer te dizer qual é seu próximo passo, para onde você deve ir, para onde você deve caminhar. E a Bíblia fala que depois que ele saiu de ouvir, desse momento que ele ouviu a presença, sentiu a presença de Deus nesse vento suave, ele saiu, ele fez a vontade de Deus, e ainda mais, ele chamou um discípulo, que foi Eliseu. Então Deus quer fazer isso com você agora. Ele está te chamando para te fortalecer, para te renovar. Talvez você está perdido, achando que não tem mais nada para você fazer. Deus tem algo mais. Deus conhece qual deve ser seu próximo passo, e Ele quer falar contigo nessa noite. Se você está se sentindo perdido e sem propósito, se você está se sentindo amedrontado, Deus tem um renovo para você. Se você está sem forças, o Senhor vai te fortalecer, e com certeza Ele quer usar você para também fortalecer outra pessoa, levantar outro profeta, determinar alguém que vai fazer o dobro do que você fez, porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação. E eu creio que aqui nesse lugar existem vários Elias. Não terminou o seu tempo, você ainda tem um Eliseu para treinar. Você ainda tem alguém que você vai fortalecer, chamar, desafiar, de forma que ele também possa viver o propósito de Deus para a vida dele. Deus quer você do jeito que você está hoje. Deus quer você hoje, do jeito que você está, com a mente sobrecarregada que você tem. Ele te chama nesse momento. E eu queria convidar você agora para você ficar em pé. Toda a igreja ficar em pé. E eu gostaria que você colocasse sua vida diante de Deus e perguntasse: Senhor, eu estou no lugar certo? Qual o lugar que o Senhor tem para mim? Queria que toda a igreja aqui perguntasse nesse momento. Senhor, eu peço que o Senhor esteja agora se revelando a cada uma dessas pessoas que estão aqui. Senhor, eu peço que o Senhor possa estar trazendo sobre esse lugar aquele vento suave que foi a expressão da Tua presença manifesta. E eu declaro isso na vida de cada pessoa aqui.